Feliz sábado! Vocês estão bem? Sim! Glória a Deus, Deus seja louvado pela sua presença aqui nessa manhã. Deus seja louvado também por você que nos assiste de casa ou onde quer que você esteja. O Espírito Santo está aqui conosco, o Espírito Santo está com você, onde quer que você esteja nesse momento também. E somos abençoados por isso. Eu estava com saudade de estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra. Eu acho que eu não vinha desde o comecinho do mês de junho, o finalzinho de maio, já havia pelo menos uns 4 meses. E sempre é gostoso estudar a Bíblia com todos vocês. E a nossa expectativa é de que, mais uma vez, o Espírito Santo fale a mim também, e também fale a vocês nessa manhã. Que possamos sair daqui todos mais próximos de quem Deus é. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor, nós queremos te implorar agora pela presença do seu Espírito Santo. Se ele não estiver aqui, nada do que fizermos fará sentido. Nos ajude para que, nesse momento, o nosso coração esteja sensível à presença dele. Que ele se faça presente nesse lugar e, primeiramente, me use, para que tudo aquilo que eu vier a falar aqui esteja de acordo com a sua vontade. E, em segundo lugar, que também toque no coração de cada membro da sua igreja, para que todos possamos sair daqui, como eu mencionei agora há pouco, mais próximos de quem o Senhor é. Nos ajude, Senhor, a receber essa mensagem e que ela permaneça em nosso coração para sempre. Que eu seja esquecido, mas a sua mensagem permaneça eternamente. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma vida religiosa e congregamos em uma igreja. Quando olhamos para a religião cristã e a maneira que ela se apresenta no mundo, é possível perceber que existem alguns desafios pelos quais a igreja cristã precisa passar. Alguns desses desafios dizem respeito a limitações nossas, problemas nossos que nós precisamos resolver para que a mensagem do Evangelho possa de fato ser pregada a todo o mundo. Refletindo nesses problemas, eu tenho escrito a respeito de algumas dificuldades que nós, como igreja, temos atravessado. E é sobre um desses desafios e detalhes a serem acertados e corrigidos que eu falarei nessa manhã. Hoje, em especial, nós trataremos do poder da Palavra de Deus. E eu quero começar a mensagem de hoje trazendo o contexto da nossa passagem-chave. Já abra sua Bíblia desde já no livro de Esdras, no capítulo 7. Aqui nesse livro nós encontramos o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, em uma situação muito específica. No livro de Esdras, esse povo, que nós na Bíblia lemos muitas histórias e ouvimos a respeito de muitas vitórias e batalhas lutadas, que Deus ia à frente do povo de Israel para lutar as suas próprias batalhas. Nesse livro em especial, nós encontramos esse povo numa situação que Deus nunca havia planejado. Porque o livro de Esdras trata do contexto do povo de Israel em seu exílio. Entendam bem esse detalhe. Deus havia sonhado com o povo de Israel e escolhido Abraão para ser o pai de uma grande nação, esperando que a nação de Israel prosperaria na terra e que ela seria um exemplo a todas as nações do mundo. O problema é que, por conta dos próprios pecados de Israel e do seu afastamento da parte de Deus, o povo de Israel foi muitas vezes combatido e vencido por outras nações. E nesse caso aqui em especial, ele estava em exílio, distante da sua pátria, distante da sua terra, após ter sido dominado pelo Império Babilônico. No livro de Esdras, em especial, o Império Babilônico já havia iniciado e já havia terminado. E nós, então, aqui estamos em um segundo império, chamado o Império dos Persas, ou o Império Medo-Persa, que continuava tendo domínio sobre o povo de Israel. E por 70 anos, diversos membros
Diversos israelitas afastados do seu país de origem e espalhados pelas nações, dominadas agora não mais pela Babilônia, mas pelo Império Medo-Persa, se perguntavam quando eles iriam retornar para a terra prometida que Deus havia dado a eles. E Deus havia percebido que, finalmente, o tempo havia chegado. Mas para que isso acontecesse, era preciso um detalhe fundamental. Era preciso que se levantasse um líder em especial naquele povo, que o conduzisse de volta para os caminhos do Senhor. E aqui em Esdras, no capítulo 7, nós lemos a respeito do próprio Esdras. E no versículo 10 nós lemos o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Se você for ler comigo antes o versículo 9, você percebe que finalmente, no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Mas por que a boa mão de Deus estava sobre ele? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Apenas para dar uma outra contextualizada antes de podermos avançar, eu quero aqui deixar claro o seguinte: quando nós estamos lendo lei do Senhor nessa passagem, o termo ali é Torá. E a Torá não se referia unicamente aos 10 mandamentos, como nós entendemos, embora, obviamente, eles também houvessem sido buscados por Esdras. Mas a Torá era, naquela ocasião, tudo o que o povo de Israel tinha como a palavra de Deus. Dizendo de uma outra forma, Esdras tinha disposto o coração para buscar a palavra do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E é dentro desse contexto de um povo exilado, que havia perdido suas batalhas porque havia escolhido se afastar de Deus. Agora, depois de 70 anos, Deus olha para esse povo e diz: chegou a hora deles retornarem para casa, e eu vou levantar um homem para liderar esse povo. E esse homem precisa ter 3 características. Ele precisa buscar a palavra de Deus. Ele precisa cumprir, praticar a palavra de Deus. E ele precisa ensinar a palavra de Deus. E ele deve fazer isso de todo o coração. E é nessas 3 atitudes de Esdras que eu gostaria de demorar algum tempo com você nessa manhã, estudando. E eu peço que você preste bastante atenção. A primeira atitude de Esdras foi a de buscar de todo o seu coração a lei do Senhor, a Torá, ou a palavra de Deus. Sabe, um dos maiores problemas da igreja cristã, e infelizmente até mesmo adventista do 7º dia hoje, é porque não se busca mais a palavra de Deus. É porque não temos mais o hábito de estudá-la, de procurar compreender aquilo que Deus deixou para mim e para você aqui revelado. E uma igreja que não busca a palavra de Deus, inevitavelmente, está destinada ao fracasso. Porque se essa igreja deve estar firmada sobre a palavra, e nós retirarmos a palavra do nosso fundamento, ela vai se manter em cima do quê? Uma igreja que não estuda ou busca a palavra de Deus, inevitavelmente irá fracassar. Todo médico sabe que para continuar realizando as suas operações, ele precisa constantemente revisar todo o conteúdo que ele aprendeu e estar se atualizando para que ele consiga
cumprir eficazmente a sua profissão. Todo advogado sabe que para defender uma causa de um cliente na justiça, ele precisa regularmente recorrer ao vade-mecum e reestudar, e reestudar, e reestudar todas as leis que ele já havia estudado anteriormente para que ele consiga efetivamente cumprir a sua profissão. Mas por algum motivo estranho, o cristão tem começado a achar que ele pode ser cristão, que ele pode viver uma vida genuína perto de Deus, de acordo com a vontade de Deus, sem estudar e reestudar e sem buscar constantemente a sua palavra. E existem hoje vários motivos pelos quais nós não fazemos isso. Um dos motivos pelos quais muitos professos crentes não estudam a palavra de Deus, infelizmente, é por um problema de fé. Porque existem alguns dentre nós que vêm aqui em todos os sábados pela manhã, mas têm uma imensa dificuldade em acreditar que a palavra de Deus é de fato a palavra de Deus. E quando o problema de fé está no nosso coração, nós teremos uma dificuldade de recorrer a esse livro para buscar compreender aquilo que Deus deixou ali para cada um de nós. Mas nem todos têm problema de fé. Alguns têm um problema do tempo. Porque a rotina da vida é tão pesada, é tanto trabalho, é tanta coisa para se fazer, que muitas vezes, com tanto aperto em nossa mente, tentando encaixar ali um espacinho para colocar a palavra de Deus, nós não conseguimos. Um outro problema que muitas vezes impede a igreja de estudar a palavra de Deus é a falta de prioridade. Porque no nosso coração está elencado em primeiro lugar diversas outras coisas. E nenhuma delas está relacionada a conhecer a vontade de Deus. Um outro fator que nós podemos citar, quem sabe, seja a falta de hábito. Alguns têm dificuldade com leitura, alguns têm dificuldade em se manter aqui fixamente, buscando compreender essas palavras. E eu reconheço, às vezes elas são, de fato, difíceis. Mas, inevitavelmente, seja por falta de fé, seja por falta de tempo, seja por falta de prioridade, seja por falta de hábito, ou uma mescla de muitos desses fatores, porque muitas vezes nós temos mais de um, muitas igrejas têm caído em fracasso, porque não estudam a palavra de Deus. Um outro motivo para o fracasso da igreja é porque existem membros conversos e professam a fé cristã que estudam sim a palavra de Deus todos os dias, mas ela não tem mais a capacidade de tocar o coração desse membro que estuda sempre, porque ela se tornou simplesmente algo tão rotineiro, no sentido negativo da frase, da palavra, e não positivo nesse caso, que nós não somos mais sensíveis ao que ela está nos revelando. Eu vou dar um exemplo, não precisam me responder a pergunta. Mas por que é que você escova os dentes? Uma pergunta meio inusitada, eu sei. A primeira resposta que talvez você possa me dar é porque você não quer ter cárie e quer manter a sua saúde bucal em dia. Mas se você for fazer uma reflexão sincera, provavelmente você chegará à conclusão de que não é para evitar cárie que você escova os dentes. Você escova seus dentes porque virou um hábito. Porque é normal que depois de comer alguma coisa, você vai lá e escova, porque você faz isso desde pequeno e aprende desde pequeno que precisa escovar. Na sua mente, não é o cuidado para a cárie não acontecer que te motiva a escovar. Às vezes nós escovamos os dentes simplesmente para ter uma sensação agradável e gostosa na boca. Inclusive é por isso que a marca Colgate é mais famosa que todas as outras, porque a sensação dela é melhor. E esse gostinho de limpeza na boca que as outras marcas não trazem, isso sim, finalmente, traz a gente a sensação de que, agora a minha boca está limpinha. Mas às vezes nós estudamos a Bíblia assim também, por mera rotina e mero hábito, nos esquecendo que, na verdade, o verdadeiro propósito e motivo que deveria nos levar a estudar a palavra é encontrarmos aqui com o nosso Criador Salvador, com aquele que te ama e aquele que me ama. É para encontrarmos aqui aquele que eu sou e quem você é. E às vezes, por causa do nosso hábito, nós deixamos de ter a sensibilidade para fazer isso.
Não que nós não devamos ter o hábito, porque continuamos escovando os dentes todos os dias e assim devemos fazer. Mas devemos fazer com propósito. Porque às vezes, assim como uma sensação agradável na boca, há muitos de nós que ainda leem a Bíblia todos os dias e se convencem que estão tendo uma vida espiritual extremamente próxima de Deus, baseadas na sensação de que estão fazendo o correto. Mas não estamos assim tão próximos de Deus. Então, como devemos fazer isso? Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, no capítulo 29, curiosamente, nos leva de volta ao relato de Esdras. Porque em Jeremias, no capítulo 29, nós estamos tratando justamente daquele povo que, afastado de Deus, precisava retornar para a sua terra. E o grande segredo está aqui no versículo 10 ao versículo 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora vejam o segredo. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aqui nós temos o exato contexto de Esdras. E, curiosamente, quando nós lemos Esdras, o capítulo 7, versículo 10, nós lemos que ali a mão boa de Deus estava sobre Esdras, porque ele resolveu, nós lemos, buscar, praticar e ensinar. Mas que característica ele teve ao fazer isso? Ele buscou, praticou, cumpriu e ensinou de todo o coração. Curiosamente, é isso que está escrito aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes a nossa preguiça, às vezes a nossa falta de fé, às vezes a nossa falta de tempo, ou a falta de prioridade, ou a falta de hábito, que eu entendo como algo mais compreensível, mas que pode ser superado. Às vezes até o ato de estudar, mas de uma maneira tão rotineira que não somos mais sensíveis, tem-nos um pedido de buscar a palavra de Deus de todo o coração. E se tem algo que a Igreja de Deus precisa urgentemente buscar hoje, é conhecer a vontade de Deus de todo o coração. Deixe-me abrir aqui um outro parênteses. Se você acha que busca a palavra de Deus simplesmente na igreja, aos sábados, e está fazendo o suficiente, é basicamente como se você escovasse os seus dentes somente aos sábados e achasse que ninguém vai perceber o bafinho ao longo de todo o restante da semana. A palavra de Deus deve ser buscada todos os dias. E deixe-me dizer algo mais ainda. Não é somente através de pregações, que são recursos maravilhosos. Não é somente através dos programas da TV Novo Tempo, que são recursos maravilhosos. Tampouco através da preciosa lição da escola sabatina, que devemos estudar. Você precisa buscar a Bíblia por você mesmo, ainda que seja difícil. E se houver dificuldade na compreensão, você pode buscar ajuda. Mas é quando você, no seu momento privado, desejando entender quem você é e quem Deus é, porque esse é o propósito de buscar a palavra de Deus, entender quem você é, quem Deus é e quem Ele quer que você seja. É no seu estudo privado que você verá a sua vida começando a se transformar. Eu já tive experiências maravilhosas ouvindo pregações. Tenho experiências maravilhosas todos os dias estudando a lição da escola sabatina, mas aquilo que me quebra por inteiro
é quando eu me dedico por mim mesmo a estudar mesmo que um trechinho da Bíblia e permitir que ela mostre quem eu sou e quem Deus é. E assim, aos poucos, eu sou transformado. Uma igreja que não prioriza o estudo da palavra de Deus, buscando de todo o coração, é uma igreja fadada ao fracasso. Isso não é um e se, isso é um com certeza. O fracasso que eu quero dizer não é simplesmente a igreja esvaziar, porque existem igrejas lotadas de pessoas e elas não estão baseadas na palavra de Deus. Deus não denomina sucesso através do número de pessoas que frequentam um determinado lugar. Ele determina sucesso através do número de pessoas que está efetivamente fazendo a sua vontade. E é isso que nós devemos buscar na palavra de Deus. Porque uma igreja que não busca a palavra de Deus constantemente está inevitavelmente determinada ao fracasso. Esdras, no capítulo 7, versículo 10, está escrito, que ele resolveu, ele determinou do seu coração buscar a Deus. Você tem buscado a Deus diariamente em sua vida? Eu também preciso fazer melhor. Mas Esdras não parava no buscar. Porque do que adianta eu estudar anos e anos e anos e anos a respeito das leis que conduzem esse país, se eu não irei colocá-las em prática na defesa da causa de outros? E do que adianta eu estudar a Bíblia diariamente e até mesmo buscar de todo o coração, se não sou motivado agora para então cumprir e praticar tudo aquilo que estou aprendendo aqui? O conhecimento, quando ele não é praticado e utilizado, ele é completamente inútil. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Então abra sua Bíblia agora em Romanos. E em Romanos, no capítulo 7, existe uma passagem curiosa que eu gostaria de dedicar um tempo para analisar com vocês. E ela trata justamente do fazer a palavra de Deus, do praticar a palavra de Deus. A pergunta que eu faço a você, antes de começarmos a ler a passagem, nós leremos do versículo 18 ao versículo 25, é a seguinte: se nós buscamos a palavra de Deus diariamente, se nós sabemos que devemos fazê-lo de todo o coração, por que ainda assim continua sendo tão difícil praticar e fazer a vontade de Deus? Eu não disse o capítulo, não é? Perdão, gente. É o capítulo 7 do livro de Romanos, tá bom? Romanos capítulo 7, nós leremos do versículo 18 ao versículo 25. Aqui nós lemos o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Vamos dar uma pausa. Aqui Paulo ele começa a filosofar a respeito do praticar a vontade de Deus. Porque nós estávamos conversando agora sobre o quanto é importante buscar a palavra de Deus. Mas, puxa vida, eu estudo e eu finalmente compreendo aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu entendo que Ele quer que eu abandone a minha vida de pecado. Eu entendo que Ele quer que eu me torne uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais capaz de perdoar, uma pessoa mais capaz de amar, uma pessoa que deve voltar a ser a imagem e semelhança dEle. Entretanto, por que isso é tão difícil? Por que o praticar é tão complexo? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa parte do praticar a palavra de Deus é que eu não estou dizendo aqui que é fácil. Se já não é fácil buscar a palavra de Deus para estudar,
Eu posso supor que mais difícil ainda é buscar a palavra de Deus para praticá-la. Porque aqui nós estamos tendo já um problema. O buscar a palavra de Deus nunca será algo natural para a sua vida. Você pode até ter vontade de fazer aquilo que é correto, mas o poder para efetuar e fazer aquilo que é certo não está em você. Versículo 19. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E aqui Paulo está dizendo aquilo que claramente, infelizmente, é a realidade de muitos de nós. Nós queremos fazer o bem, nós queremos amar, nós queremos perdoar, nós queremos ter uma vida mais próxima de quem Deus é. Entretanto, eu não consigo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E no versículo 20 ele continua a sua exposição. Mas, se eu faço o que não quero, ou seja, se eu faço o que não quero, se eu peco, porque não quero pecar, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, porque ele está em todos nós. Como resolvermos então essa situação para não somente sermos estudantes da palavra de Deus, mas também praticantes? Versículo 21. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo continua aqui explicando. A sua mente você pode querer ir no rumo certo, mas o seu corpo, a sua carne, seus instintos inevitavelmente irão querer te carregar para o rumo errado. Versículo 24. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Antes de avançarmos em como praticar, é preciso que você entenda o seguinte. Ninguém aqui está dizendo que você vai buscar a lei de Deus, você vai buscar a vontade de Deus, você vai estudar e vai compreender a palavra de Deus já com um esforço hercúleo, um esforço gigantesco. Você vai precisar forçar para buscar a palavra de Deus de todo o coração, todo dia. E que a partir de agora que eu busquei, vai ser fácil praticar. Não vai. Porque aquilo que está na sua carne, na sua natureza, inevitavelmente já faz você ir para o rumo contrário. Mas quando você busca a palavra de Deus, pelo menos uma primeira mudança ocorre. E essa mudança determinará todo o resto. A mudança que está aqui. Porque buscando a palavra de Deus, você começará a perceber aquilo que você tem que fazer e começará a ganhar forças para praticar a vontade de Deus. Observem o seguinte, o mundo inteiro está em pecado, afundado em vícios, em ruínas, não é à toa. É claro que isso acontece por causa da escolha individual de cada um. Mas essa escolha individual acontece porque nós somos maus mesmo. E vocês também são, e me desculpe dizer isso. Toda a hipocrisia, a arrogância, a inveja que existe no mundo está aqui, no meu coração, e lamento dizer, mas no de vocês também. Entretanto, a grande solução para isso, e essa vocês não precisam abrirei rapidamente. Se puder projetar, o Salmo capítulo 40, versículo 5 a 8. Aqui nós lemos o seguinte. Apesar do nosso pecado, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Agora prestem atenção. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Amigos, deixa eu explicar isso daqui para vocês. Deus tem feito grandes obras na minha e na sua vida, maravilhas que nós não podemos contar. Quando você estudar a palavra de Deus e se sentir impuro, se sentir pecador, lembre-se, Deus não requer mais as suas ofertas e os seus holocaustos, porque Ele já se sacrificou para que o seu pecado fosse limpo. Amém?
No livro da lei está escrito a meu respeito e a seu respeito que nós somos pecadores. Mas quando nós entendemos o que foi feito por mim e por você, a transformação da mente e do coração começa. E é por isso que no versículo 8 nós podemos ler: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Porque Filipenses no capítulo 2 irá dizer que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Você está com dificuldade de largar algum tipo de pecado ou vício na sua vida? Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Você sente no seu coração que de repente você não tem nenhum pecado exposto abertamente, revelado ao mundo, mas no seu coração você se sente impuro, você se sente sujo, porque você o tempo inteiro ainda se percebe arrogante, hipócrita, mentiroso, falso, e você sabe que quer mudar isso, mas a sua carne te leva para o contrário. Deus opera em você o querer e o efetuar. Mas a lei de Deus precisa estar gravada no seu coração. Sabe de uma coisa interessante? E aqui nós voltamos de novo ao estudar para praticar. Sabe o momento que você mais percebe que está fora de forma? Não é quando alguém diz para você, igual alguém de vez em quando, com uma ousadia tremenda, diz para mim: nossa, você está gordo. Eu odeio quando dizem isso, porque não me ajuda nada a mudar. Mas tem uma coisa que eu faço todos os dias de manhã, e eu nem quero fazer, mas acontece sem querer, porque a gente precisa tomar banho. E quando eu tomo banho, eu acabo passando de volta na frente de um negocinho chamado espelho. E ali eu percebo que o formato de pera que eu tinha algum tempo atrás está começando a virar um formato de melancia. E isso daí, inevitavelmente, me faz perceber que eu preciso mudar. Eu preciso entrar numa academia. E eu vou entrar numa academia. E eu vou voltar a ficar bonito. Mas sabe o que acontece? Com a palavra de Deus funciona da mesma forma. Você só irá sentir vontade efetivamente de mudar se você buscar esse espelho aqui em todos os dias da sua vida. Percebem como o estudar está diretamente ligado ao cumprir? Você age de acordo com aquilo que mais está fixo na sua mente. Se você não busca todos os dias, a palavra de Deus não pode ficar gravada na sua mente e no seu coração. E quando a hipocrisia vem, você dá margem a ela, mas quando a palavra de Deus está no seu coração, você implora a Deus, aquele que opera tanto querer quanto efetuar, e você consegue se controlar. Quando você fala aquelas palavras que sabe que não queria falar de jeito nenhum, se você tem a palavra no seu coração, esse espelho todos os dias, porque você busca diariamente, isso gravado no seu coração te faz ir de volta a Deus para poder pedir ajuda, porque Ele opera tanto querer quanto efetuar em sua vida. E você consegue controlar aquilo que você não queria dizer. Se você não tem esse espelho, se você não busca, não tem como você praticar. Você quer praticar e viver efetivamente a palavra de Deus? Busque. E após buscar, peça a Deus, Ele transformará o seu coração. Você que hoje se parece com uma melancia, logo, logo vai parecer um belo cacho de uvas. Um belo moranguinho. E eu sei que para alguns parece um pouco difícil, mas Deus Ele consegue transformar. Ele consegue transformar a cada um de nós. Esdras, no capítulo 7, versículo 10, decidiu de todo o seu coração buscar e praticar a palavra de Deus. Buscar e cumprir a palavra de Deus. E eu pergunto para vocês de novo, vocês acham que por acaso Esdras não era pecador? Vocês acham que por acaso esse mesmo Esdras também não tinha dificuldades em seu coração? E o mesmo problema carnal que Paulo expressou aqui em Romanos, ele tinha. Mas como ele buscava a lei de Deus em primeiro lugar, ele ganhava a convicção e a força para poder praticar. Me deixe deixar algo claro aqui para que você não me entenda mal antes de avançarmos para a última sessão de nossa mensagem. Você não estuda a Bíblia para ser salvo. É possível até mesmo que pessoas que não estudam a Bíblia sejam salvas. E agora você fica chocado, mas é a verdade, porque a salvação, ela vem pela graça. Mas nós não estamos falando simplesmente em termos de salvação. Deus te chamou não só para ser salvo, mas para poder cumprir a missão dele.
Deus te chamou não somente para ser salvo, mas para dar exemplo e testemunho a todo mundo de quem Ele é através da sua vida. E se você não estuda, inevitavelmente você não conseguirá praticar. Eu sou formado em História, mas se você me fizer uma pergunta aleatória sobre o curso, sobre o que aconteceu no ano tal, no lugar tal, é muito provável que eu não consiga te responder, porque faz muito tempo que eu não estudo esses materiais. Embora nós saibamos o que está escrito na palavra de Deus, se você não revisar constantemente o que está ali, você não terá força para cumprir. Eu acho que isso ficou bem claro. Deus te salva pela graça. Se você se arrepende dos seus pecados diariamente, você está salvo em nome de Jesus, se o arrependimento for sincero, e ponto final. Mas Deus quer também que você testemunhe. E só há como testemunhar praticando. E só há como praticar estudando. Mas se você tem que testemunhar, isso nos leva então à última sessão da nossa mensagem de hoje. Porque Esdras buscava e estudava. Ele cumpria e praticava. Mas Esdras percebeu que ele também tinha uma outra missão a ser cumprida. Ele também precisava ensinar. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6. Essa é a penúltima passagem que exploraremos hoje. Quando você entender que precisa estudar a palavra e praticar a palavra para, enfim, ensinar a palavra, perceba que você deve fazer isso em 3 lugares. O primeiro lugar que você deverá fazer isso é no seu próprio lar. Capítulo 6, versículo 4 ao versículo 8. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Leremos o versículo 9 também. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, se vocês entendem que hoje o mundo está mal e ele precisa da ação da igreja, mas você olha para a igreja e percebe que a igreja também não está em boas condições, deixe-me dizer uma coisa. O mundo hoje está em trevas, mas essas trevas poderiam ser melhores se a igreja atuasse corretamente. Mas a igreja está em trevas. E sabe como a igreja poderia voltar à sua verdadeira luz? Se problemas no nosso lar fossem consertados, e que muitas vezes não são. Quando Deus escolhe o povo de Israel, e em Deuteronômio 6 ele dá a ordem, ele diz: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Agora, o que você vai fazer com isso? Agora que você estudou, agora que você pratica esse amor a Deus, você ensina. E você começa ensinando isso onde? Para os seus filhos. Porque essa palavra você precisa falar enquanto vocês estão sentados. Isso você precisa falar enquanto vocês estão caminhando. Isso você precisa falar enquanto você leva seu filho para a escola. E como que você vai fazer isso? Primeiro, de maneira direta, através das histórias maravilhosas que a Bíblia tem. É triste perceber que muitas crianças hoje, a cada geração que passa, parecem não conhecer as histórias bíblicas que eu cresci escutando. Isso não deveria acontecer em lar nenhum. Mas, embora isso seja fundamental e importante, o que começa a se perceber também em cada um desses lares é que não somente historinhas não são contadas, mas o verdadeiro testemunho de uma família de religião baseada em Cristo Jesus também não é vista pelos próprios filhos. Porque para você ensinar ao seu filho assentado, andando, e colocar no umbral da sua casa o sangue de Cristo, do Cordeiro, você precisa viver. Você precisa testemunhar dentro do seu próprio lar. Se o seu filho e a sua filha não percebem que você é um pai e uma mãe que buscam fazer a vontade de Deus, amável, justos, que não toleram o erro, mas ainda assim têm misericórdia e querem ensinar para o caminho certo, se há a prática do mal, se há a prática do erro, que tipo de exemplo eles verão? Mas para você que não tem filhos e já é esposa ou já é esposo, saiba que, embora você não esteja mais lidando com uma criança, você também é exemplo para o seu cônjuge.
seja ele homem ou seja ele mulher. Que maneira você tem agido dentro do seu próprio lar? Como você tem se comportado um para com o outro? É realmente Cristo que habita no seu lar? Um lar desequilibrado traz, por consequência, uma igreja desequilibrada. E tudo isso porque esse lar não está baseado na palavra de Deus. O segundo lugar em que nós devemos ensinar a palavra é na igreja. Claramente, como eu mencionei aqui, é preciso estudar individualmente, mas aqui na igreja nós precisamos falar a palavra de Deus. E isso eu acho que dispensa qualquer explicação. A igreja ela possui 3 funções. Ela precisa ensinar a palavra, ela precisa cuidar das pessoas e ela deve pregar o evangelho. Se a igreja tenta fazer mais do que isso, está errado. Se ela tenta fazer menos do que isso, está errado. Mas ensinar a palavra é fundamental e aqui fazemos isso, para a honra e glória de Deus. Mas agora preste atenção comigo, porque eu quero abrir em uma última passagem. E agora eu peço que você abra em 2 Timóteo, no capítulo 4. Porque a nossa próxima missão, além de estudar a palavra, além de cumprir a palavra e ensinar a palavra no nosso lar e na nossa igreja, é levá-la, portanto, a todo o mundo. E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, nós lemos o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Aqui, Paulo está aconselhando Timóteo a fazer o seguinte, e eu acredito que esse conselho vale para mim e também para você. Pega a palavra e estuda primeiro. Estuda e busca de todo o seu coração. Porque se virar rotina, não serve. Se não fizer, também não serve. Precisa ser de coração. Se for para virar rotina, que seja uma rotina positiva, com amor. Estudou, pratica, vive. E uma vez que você vive, agora prega a palavra. Insista, exorta, repreende a tempo e fora de tempo, porque o mundo é mau. E o mundo precisa conhecer essa mesma palavra que uma vez modificou a mim e a você, a minha vida e a sua vida. Sabe por que a igreja muitas vezes não cumpre a missão? Porque ela não foi modificada pela palavra de Deus. E ela não foi modificada pela palavra de Deus porque nós não estudamos a palavra de Deus. Mas uma vez que estudamos, uma vez que praticamos, agora podemos ensinar no nosso lar, na nossa igreja e para o mundo inteiro, a tempo e fora de tempo. Mas eu quero frisar 2 palavras em especial, e com isso finalizaremos a mensagem de hoje. Você deve instar, você deve pregar, você deve exortar, você deve corrigir, em primeiro lugar, com doutrina. Doutrina não estou falando simplesmente das nossas crenças fundamentais da igreja. Envolve também. Mas Paulo, quando fala de doutrina, ele está falando de toda a prática da verdade cristã. Se você deseja ensinar a palavra de Deus, mas não está baseado na verdade, se a teologia que você leva é uma teologia sua, isso também é problemático. Isso também é errado. Você pode estar causando uma grande confusão e fazendo com que pessoas percam a sua salvação. Embora o Espírito Santo seja quem, de fato, determine o que irá acontecer. Mas além de pregar a verdade, não existe outra forma de corrigir, exortar e repreender sem que seja com longanimidade. Porque a longanimidade envolve a paciência, o amor, a misericórdia e a sabedoria que somente o Espírito Santo vai dar a você quando cumprirmos a missão ao mundo. A sabedoria que é capaz de transformar corações e transformar vidas. Me deixa te fazer uma pergunta. Como está a sua vida com Deus hoje? Você tem buscado ensinar a palavra ao mundo? Você tem buscado ensinar a palavra ou compartilhar as suas experiências na igreja? Você tem vivido a palavra no seu lar? Por que não? Talvez porque falte praticar? E por que não temos praticado? Será que é porque falta, de fato, o desejo no nosso coração de ter a lei cravada aqui dentro? E por que a lei não está cravada no seu e no meu coração? Porque talvez falte buscar mais. Porque talvez falte entender quem Deus é e o que Ele planejou para a minha e para a sua vida.
E no dia que nós fizermos isso, nos ergueremos como uma igreja forte, potente e relevante a todo mundo. E, finalmente, retornaremos para a nossa terra prometida. Esse compromisso é seu. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Não vou pedir para você ficar de pé para esse apelo, somente para orar. Você deseja hoje, não me responda, buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida, conhecer Ele, quem Ele é, de uma maneira que você não tem feito, fazer mais para que Ele transforme quem você é, para que Ele mude as suas práticas, para que Ele opere em você o querer e o efetuar, para que a partir de agora você possa ser exemplo na sua família, um exemplo na sua igreja e um exemplo no mundo. A decisão está no seu coração. Que Deus te abençoe com a sua resposta positiva. E se você ainda não está pronto, que o Espírito Santo continue te tocando fundo, porque Deus quer que você viva uma vida inteiramente entregue a Ele. Coloque-se de pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até a sua casa para nos aproximarmos de quem o Senhor é. Nos perdoe, Senhor, pelas minhas limitações. Me perdoe pelas minhas limitações. Que aquilo que eu não consegui, como ser humano, passar para a sua igreja, que o seu Espírito Santo traduza e coloque. Que traduza e coloque no coração de cada um que está aqui nessa manhã e também no meu. Porque nós precisamos urgentemente voltar para a sua palavra. A sua palavra que nos mostra um Deus justo, um Deus ao mesmo tempo misericordioso e um Deus de amor, tal qual nós devemos ser. Nos transforma por inteiro, Senhor. Nos revela quem o Senhor é. Nos ajude a buscar a sua palavra para sermos transformados. Que apesar de continuarmos em carne pecaminosa, o Senhor nos transforme para nos dar a capacidade de vivermos à altura do seu chamado para cada um de nós. E que assim nós possamos cumprir a sua missão de levar essa mensagem a todo o mundo. Abençoe essa comunidade, abençoe essa congregação e abençoe a cada família. Nos acompanhe de volta para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.